Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos no nome poderoso e bendito de Jesus Cristo, que aquilo que levaria anos acontecerá em dias. Oramos para que tudo que está parado, tudo que está travado, estagnado, haja uma liberação do céu e haja movimento na tua vida. Senhor Deus, eu quero liberar uma palavra profética sobre cada pessoa que está aqui nessa oração, ainda que esse mundo esteja desordenado. O nosso Deus, o Espírito Santo, está em movimento, está trabalhando em favor daqueles que confiam em Deus, confiam em Jesus Cristo, confiam na santa e poderosa, infalível palavra de Deus. Eu libero essa palavra. O Senhor está em movimento na tua vida. O Senhor está trabalhando na tua casa, o Senhor está trabalhando na tua empresa, no nome de Jesus Cristo. Meu Deus, aquilo que está devagar, que entre em aceleração. Aquilo que está estagnado e o que prende, o que está mantendo isso preso no mundo espiritual, que haja uma libertação agora na tua vida, haja uma libertação agora nessa área, em o nome de Jesus Cristo. Oramos para que aquilo que levaria anos aconteça em dias. Esta é a nossa oração, é assim que cremos e pedimos: acelera, Senhor, a vida dessa pessoa. Traga um mover sobrenatural, traga um tempo novo, que as coisas andem, que as coisas avancem no nome de Jesus Cristo. Eu oro também por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado. Eu oro por aquelas pessoas que estão em tratamento, para que haja cura, no nome de Jesus Cristo, total e completa. Cremos em Ti, Jesus. Nossa fé está em Ti, Jesus, e oramos no Teu poderoso nome, Jesus, para que todo aquele que está doente seja curado. Também me levanto contra todo tipo de ataque espiritual, ataques na mente, ataques nos pensamentos, ataques ao emocional dessa pessoa, ataques à casa dela. Em nome de Jesus, que seja removido agora toda ação contrária na vida dessa pessoa. Meu Pai, dá vitória a ela, dá vitória à sua casa, dá vitória à sua família, dá vitória aos seus negócios, em nome de Jesus, que caia por terra toda praga, caia por terra toda amarra espiritual, caia por terra tudo aquilo que prende, tudo aquilo que impede, no nome de Jesus Cristo. Meu Pai, traga avanço a essa pessoa, traga avanço a essa casa, no nome de Jesus Cristo. Eu te peço, traga avanço, avanço sobrenatural, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. É uma alegria estar aqui junto com você nessa noite, compartilhando a palavra de Deus, dando direção para você, mostrando o caminho, Jesus é esse caminho que transforma, que dá vida, que muda histórias e que tem o poder de mudar realidades. Eu quero hoje compartilhar uma palavra contigo e escute bem essa palavra. Ela é uma palavra não só para a sua reflexão, para o seu ensino, mas é uma palavra também que move você a olhar além. Precisamos enxergar além. Precisamos ver mais do que o que estamos vendo. Muito mais. Precisamos enxergar além das circunstâncias, além das dificuldades, além, sabe, do muro, do obstáculo que está diante de nós. Essa é a palavra que eu libero sobre a tua vida. E eu quero, antes disso, dar um testemunho que eu recebi da Flávia, que acompanha nossas orações aqui. E a Flávia escreveu assim: a paz do Senhor, eu quero testemunhar um grande livramento que Deus concedeu à minha filha Rafaela, de 14 anos. Durante uma oração da manhã, o Senhor disse:
Diga para a mãe da Rafaela para cobri-la em oração. O Senhor quer dar um livramento para a Rafaela. Guardei essa palavra e intensifiquei as orações por ela. Exatamente uma semana depois, a Rafaela começou a sentir fortes dores abdominais. Fomos ao hospital e o diagnóstico foi um cisto de 15 centímetros. Ela foi internada às pressas e no segundo dia passou por uma cirurgia de emergência. Para a honra e glória do Senhor Jesus, a cirurgia foi um sucesso. Rafaela está se recuperando muito bem. Agradeço a Deus por tê-lo usado como instrumento para nos alertar. Que o Senhor abençoe sua vida, sua família e o seu ministério. Toda honra e glória, irmã Flávia, a Jesus. Quem cura Ele, quem liberta Ele, nós apontamos para Ele a todo momento. Até numa profecia, numa revelação, numa palavra profética, tem que apontar para Jesus, porque Ele é o Senhor da nossa vida. Devemos tudo a Ele. Glória a Deus. Toda honra e glória sejam dadas ao nome do Senhor. Amém? E você que tem um testemunho para contar, escreve aqui nos comentários. Coloca aqui nos comentários você que tem um testemunho para contar de uma bênção recebida, de um milagre, de algo bom que aconteceu na sua vida. Coloca aqui para edificar a fé das pessoas próximas de você, em nome de Jesus Cristo. Amém? Quero pedir a cada pessoa que está entrando aqui nessa oração, já deixa a tua curtida nessa oração, por gentileza, e compartilha ela agora com amigos, com parentes, com pessoas próximas. Manda aí para o máximo de pessoas que você puder. Tem gente que está precisando dessa oração, dessa palavra que nós vamos compartilhar. Por isso, seja usado por Deus e mande agora para no mínimo 10 pessoas. E se puder compartilhar com mais pessoas, com mais grupos nas tuas redes sociais, desejar meu muito obrigado. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Estamos nesse propósito, hoje é o primeiro dia e estamos orando para que aquilo que levaria anos aconteça em dias. Deus pode trazer uma aceleração para a nossa vida. Davi era um desconhecido, mas quando ele enfrentou aquele gigante, a vida dele, de pastor de ovelhas, se tornou um dos maiores líderes de Israel, um dos maiores guerreiros. Houve um reconhecimento público da ousadia, da coragem, da força e da presença de Deus que estava na vida de Davi. Deus pode fazer isso com você. Do nada, levar você a coisas extraordinárias e incríveis. Essa é a nossa fé. É nisso que nós acreditamos. Eu quero hoje trazer uma palavra para você em Marcos capítulo 10, do verso 46 ao 52. Diz assim: E depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Preste atenção aqui, nesse início já aqui da passagem. Bartimeu era cego, mas ouviu falar de Jesus e chamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu acho tremendo isso, porque enquanto muitos não acreditavam em Jesus, Bartimeu conseguiu ver além da sua dificuldade. Ele começou a clamar, a chamar por Jesus, só que ele não via Jesus. Ele não via, mas ele ouvia. Nós precisamos enxergar além da nossa visão física, muito além dos nossos sentimentos. Nós precisamos ver além das nossas perspectivas. Nós precisamos começar a ver, sabe, um milagre de Deus. Estava ontem conversando com um pai, onde a sua filhinha está passando por um momento de extremo, eu posso dizer, um desafio hard. E enquanto conversando com aquele pai, eu vi a aflição dele, a aflição da esposa. E eles receberam um diagnóstico. E o diagnóstico não é encorajador a respeito da bebezinha. No entanto, Deus, o nosso Deus, é maior e a última palavra é dele. E foi isso que eu falei para os pais.
Vamos orar, mantenham-se de pé e continue crendo que Deus vai fazer alguma coisa. E é isso que eu digo para você. Você pode nesse momento, sabe, estar olhando para um resultado médico e você pensa assim, isso é desesperador. E agora o que eu vou fazer? Bem, talvez não haja muito o que você fazer no natural, mas no espiritual todas as coisas são possíveis. Eu já vi todo tipo de operação de Deus, de milagre. Me alegra até hoje poder ter testemunhado coisas tremendas, extraordinárias. Há poucos meses atrás, uma pessoa foi curada de uma alergia que era incurável. Aos olhos humanos era incurável, mas Jesus operou um milagre. Então nós acreditamos que precisamos enxergar além da onde as nossas vistas elas enxergam. Veja além. Veja que Deus vai abrir uma saída para você. Tá, mas aonde que está essa porta de saída? Talvez não apareceu ainda, mas ela já existe em Deus. E nós precisamos começar a enxergar além. Bartimeu não via Jesus, mas ele enxergou pela fé. E por enxergar pela fé, ele foi chamado. Às vezes, você vai ser chamado para um milagre. Você vai ser chamado para um tempo de trabalhar de Deus se você está enxergando além. E somente pessoas que enxergam além clamam. Olha que tremendo essa palavra. Somente pessoas que enxergam além clamam. Somente pessoas que enxergam além estão orando, estão ali buscando, estão dependendo da presença do Senhor, estão dependendo de um agir da justiça do Senhor. Eu sei que o barulho desse mundo nos incomoda. Eu sei que as perseguições, os problemas, os desafios financeiros, tudo isso, sabe, tenta de alguma maneira nos afligir. Mas nós precisamos estar confiando no Senhor. Nós precisamos estar confiando no seu poder e acreditar que Deus é Deus de milagres. E continua dizendo aqui, e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não alcançamos muitas graças de Deus, porque quando alguém começa a tentar nos calar, a gente se cala. Não alcançamos muitas bênçãos, não fazemos mais, porque quando começamos a fazer, tem sempre alguém contrário, alguém que apronta para a gente, alguém que fala mal, alguém que critica, alguém que persegue, alguém que inveja, alguém que obra na maldade contra você, Mas nós devemos ter, sabe, esse espírito resiliente. Assim como Bartimeu, que clamava cada vez mais alto. Você não está vendo que as pessoas querem que você pare? Exatamente, essas críticas é para te parar. Essas acusações é para te parar. Essa mentira é para te parar. Essa maldade é para te parar. Sabe, esses comentários contra você é para te parar. Ou seja, são coisas que o inferno envia para tentar nos paralisar. Mas a Bíblia diz aqui que este homem, sabe, ele levantava mais alto a voz ainda. Ele clamava com mais veemência ainda. E é isso que eu e você precisamos. Clamar com mais força. Clamar ainda mais forte, acreditando no poder de Deus. E a Bíblia diz assim, e Jesus parando disse que o chamassem, e chamaram o cego dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Você vai ser chamado por Deus, se você continuar clamando. Quando nós somos chamados para ter uma audiência com Jesus, quando nós somos chamados para ter um encontro com a presença de Deus, algo sempre acontece. Por isso que a Bíblia diz aqui, tem bom ânimo, levanta-te, que Ele te chama. Jesus também está chamando eu e você aqui. E Ele está dizendo, clama, que eu vou te responder.
clama, enxerga além desses problemas, dessa montanha de dificuldade, além desse exército contra você. Clama e eu vou te responder. Jesus nos chama. Jesus chama a mim, Jesus chama a você. Coloque a sua fé no Senhor Jesus. Coloque a sua fé no poder de Deus. A Bíblia diz aqui, ele lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. As pessoas daquela época que pediam esmolas na rua, geralmente estavam com capas para se cobrir. Eles tinham que se cobrir, era uma obrigação deles. Só que a partir do momento que Jesus chama esse homem, ele lançou a capa da vergonha, da culpa, da condenação que estava sobre ele. Quando Jesus te chama, tudo aquilo que pesava sobre você não deve mais pesar. Quando Jesus te chama, tudo aquilo que governava você agora não governa mais. Lance essa capa da vergonha, lance essa capa que tem mantido você estagnado por muitos anos e venha Jesus, vem, sabe, só vem, larga esse mundo, larga essas coisas erradas e venha Jesus, porque um milagre te espera. Venha Jesus que um milagre te espera. Daí você diz assim, como é que eu faço? Diga assim comigo, Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados. Entra na minha vida. Seja Senhor sobre a minha vida. Eu decido andar contigo agora. Aleluia. Você nunca mais será o mesmo. Quem caminha com Jesus não é mais o mesmo. Tem gente que acha que caminha com Jesus e continua ainda fazendo as mesmas coisas. Não, mas quem caminha com Jesus muda de vida. Glória a Deus. E a Bíblia diz aqui, e Jesus falando disse-lhe, que queres que te faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista. Jesus vai perguntar para você, o que queres que eu te faça? Coloca aqui nos comentários, como se o Senhor estivesse fazendo essa pergunta para você, o que queres que eu te faça? Escreve aqui nos comentários teu pedido de oração agora. Escreve aqui nos comentários, pega essa palavra, que queres que eu te faça? Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Nós precisamos começar a enxergar além. Assim como Bartimeu, ele enxergou. Olhavam para Jesus como carpinteiro. Olhavam para Jesus como filho de José e de Maria. Olhavam para Jesus como aquele menino que cresceu nas ruas. Olhavam para Jesus como Nazareno. Mas Bartimeu olhou para Jesus, ele enxergou além, ele viu, tu és o filho de Davi. Tu és o filho de Davi. Glória a Deus, nós temos que enxergar além. Eu e você precisamos enxergar além. Nós precisamos olhar para Jesus e ver que Jesus pode todas as coisas, que Jesus pode mudar a nossa história, que Jesus pode mudar a nossa vida. Aleluia! Essa é a palavra para ti, essa é a palavra para a tua casa, em nome de Jesus. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91, e enquanto eu declaro o Salmo 91, eu quero pedir para você deixar sua curtida aqui nessa oração e compartilhar essa oração com o máximo de pessoas que você puder, em nome de Jesus. Manda aí para 10 no mínimo, E se você puder mandar para mais gente aí, manda, compartilha também nas tuas redes sociais. Quero falar rapidamente para você dos meus livros. Esses aqui são os meus devocionais, tá? Café com Jesus 1 e Café com Jesus 2. Eles podem ser lidos 1, 2, até 3 devocionais por dia. Cada devocional leva 2, 3 minutos. Tem conselhos para a tua vida, tem palavras de vida, tem palavras de consolo aqui e tem muitas orações. Cada página tem uma oração. Você pode adquirir nossos livros através do nosso site www.vinicius7.com.br. Também temos esse livro aqui que é o livro Sonhos. Eu acredito que Deus fala conosco através dos sonhos. Esse livro aqui vai ajudar você a entender o que Deus está falando com você. Nem todos os sonhos são de Deus,
mas tem sonhos que são muito proféticos e diretivos para a nossa vida. Você pode adquirir esse livro através do nosso site www.vinicius7.com.br. E amanhã, às 9h30, eu vou transmitir uma palavra profética aqui, 9h30, certo? E você que vai vir no presencial, vem estar com a gente. Eu e a minha esposa estamos como voluntários numa igreja aqui no Rio Grande do Sul, em Santa Maria, que é o coração do Rio Grande do Sul. Teremos reunião às 9h30, eu estarei às 9h30 e eu convido você a estar com a gente. Teremos reunião às 9h30 e 20 horas. Eu estarei na reunião das 9h30 da manhã. Vem estar com a gente, vamos ter também uma festinha para as crianças, preparamos presentes, preparamos também algumas coisas para dar para as crianças, certo? É um presente da igreja para as crianças e eu gostaria muito de ver você. O endereço da igreja é Rua Carlos Ur, número 935, Santa Maria, Rio Grande do Sul. Nesse domingo, eu espero você, 9h30 da manhã. Vem estar com a gente. Eu vou transmitir ao vivo aqui também, certo? Uma palavra muito poderosa que vai te abençoar. E também nós vamos declarar as 5 declarações proféticas do novo de Deus. Então, vem estar com a gente, tá bom? Muito bem. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles se susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos orar agora, amém? Vamos clamar ao Senhor em nome de Jesus. Também tivemos hoje programa de televisão na Rede TV às 10 da manhã. Continue orando, todo sábado às 10 da manhã. Nós estamos na Rede TV, em rede nacional, abençoando a vida de milhares e milhares de pessoas. Amém? Ore por esse projeto, é uma missão que Deus me deu. Eu renovei o contrato por mais 6 meses. Eu estou já há mais de 3 anos na televisão, certo? E tem sido uma experiência assim extraordinária pelos testemunhos que a gente já tem ouvido. Muito testemunho de muita coisa que Deus tem feito e que Deus tem operado. Vamos orar? E fica firme nesse propósito. São 11 dias orando, 11 dias orando, para que aquilo que levaria anos aconteça em dias. 11 dias liberando uma palavra, orando, apresentando, preparando, movimentando. Eu creio no poder da oração, em nome de Jesus Cristo. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, profetizamos em nome de Jesus que aquilo que levaria anos aconteça em dias. Oramos por aceleração, oramos por um movimento, oramos para que tudo aquilo que está parado comece a andar e oramos por aquilo que está andando devagar que comece a aumentar a velocidade. Oramos, Pai, para que haja aceleração na empresa, aceleração nos projetos, aceleração nos negócios e também a aceleração, Pai, até mesmo da salvação e da transformação desse lar. Oramos também pela cura de todo aquele que está doente, no nome de Jesus Cristo, para que haja uma restauração total, completa, instantânea, no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Jesus, tu cura. Jesus, tu cura. E pela fé dessa pessoa, eu uno a minha fé com ela e eu declaro saúde sobre ela. Em nome de Jesus, nós oramos pela cura total, pela saúde, pelo restabelecer
o restabelecer dos movimentos, o restabelecer da saúde, o restabelecer total e completo no nome de Jesus Cristo. Meu Pai, visita essa pessoa, visita a sua casa, visita a sua família, tira todo o atrapalho da vida dela, tira todo o atrapalho da casa dela, tira todo o atrapalho da família dela e dá vitória para ela, Pai. No nome de Jesus Cristo, dá vitória para ela. Que todo tipo de ataque do inimigo a essa pessoa caia por terra em nome de Jesus Cristo. Dá vitória a ela, Pai, dá vitória à casa dela. Eu oro também, Pai, pedindo a Ti que cada pedido de oração que está aqui nos comentários seja visitado por Ti, que haja aceleração em nome de Jesus. Nós apresentamos diante do Senhor todo pedido de oração, todo clamor, toda lágrima. Senhor, toda pessoa, Pai, que está abrindo o seu coração para Ti, toda pessoa que está confiando em Ti, esperando por Ti, nós te pedimos, Pai, libera do Teu poder, da Tua resposta e do Teu favor. Como está escrito na Tua palavra, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Pai, em nome de Jesus, que tempos de alegria, tempos de renovo, venha sobre essa pessoa. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Compartilhe essa oração, abençoe alguém. Amém? Amanhã, 6 da manhã, quero ver quem vai estar aqui comigo. 6 da manhã nós vamos estar clamando aqui, em nome de Jesus. Deus te abençoe e até mais. Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E declaramos no nome de Jesus paz, provisão de Deus, milagre sobrenatural e avanço. Oramos em nome de Jesus para que a tua casa seja visitada pela presença de Deus. Que a glória de Deus entre na sua casa, entre nos quartos, leve embora toda insônia, leve embora todo medo, leve embora toda insegurança, leve embora toda ansiedade, toda perturbação. E eu quero declarar em nome de Jesus, tua casa é bendita, teus filhos são benditos, teu casamento é abençoado, tua família é uma família escolhida, separada pelo Senhor, e nós oramos pela salvação de todos eles, que todos da tua casa conheçam a Cristo, que todos da tua casa tenham uma experiência sobrenatural com Deus. Oramos para que toda dor na alma, oramos para que toda aflição, todo sofrimento se converta em alegria, se converta em prazer, se converta em grandes testemunhos para a glória de Deus. Oramos também para que cada um dos teus assuntos seja resolvido. Oramos para que o Senhor intervenha. Oramos para que o Senhor abra o céu sobre ti. Oramos por milagres de todo tipo, no nome de Jesus. Meu Deus, libera do teu favor, libera do teu poder sobre essa vida. No nome de Jesus, eu te peço, toque-os com o teu poder, Senhor. Toque-os com a tua graça. Toque-os com o teu favor, meu Pai. No nome de Jesus Cristo. Aleluia. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa. Deus abençoe a tua família. É uma alegria estar aqui junto com você. Tem uma palavra profética hoje para o teu coração. E eu sei que Deus vai falar contigo. Eu não sei como é que foi seu dia. Eu não sei os desafios que você ainda tem pela frente. Mas eu sei de uma coisa. Se Jesus te trouxe aqui nessa oração, é porque Ele vai falar contigo e Ele tem um propósito muito grande de você estar aí ouvindo. Eu estava lendo um testemunho de uma irmã que acompanha aqui nossas orações, o nome dela é Lucinete, e ela escreveu assim: a paz, eu venho contar uma grande bênção. Eu tenho uma prima que já tem 15 anos de casada e não engravidava, e eu vinha orando por ela junto com o Senhor, pela honra e glória do Senhor Jesus. Ela está grávida já de 2 meses. Obrigado por tudo. Que Deus continue te usando poderosamente. Que Deus abençoe o Senhor sempre. Gratidão por nos ensinar a interceder uns pelos outros. Deus abençoe o Senhor e toda a sua família grandemente. E também recebi o testemunho da Marineuma.
E ela escreveu assim: o primeiro testemunho foi sobre uma casa que há 24 anos estava à venda. Fiz o propósito de oração e a casa foi vendida. O segundo foi a cura da tireoide. Toda vez que o Senhor orava pela cura da tireoide, eu tomava posse e agradecia a Deus. Jesus Cristo cura. Jesus Cristo opera milagres. Para Ele não há impossíveis. Bem, eu tenho uma palavra para a tua vida hoje. E essa palavra está em Gênesis capítulo 37, verso 12. Eu quero compartilhar com você. Eu gostaria que você escrevesse aqui nos comentários: mantenha-se em pé. Mantenha-se em pé. Mantenha-se em pé. Preste atenção nessa palavra. Gênesis 37, verso 12. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto de Siquém. Disse, pois, Israel a José: não apacenta os teus irmãos junto de Siquém? Vem e enviar-te-ei a eles. E ele respondeu: eis-me aqui. E ele lhe disse: ora, vai, vê como estão teus irmãos, e como está o rebanho, e traze-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom, e foi a Siquém. E achou um homem, porque eis que andava errante pelo campo, e perguntou-lhe o homem, dizendo: que procuras? E ele disse: procuro meus irmãos. Dize-me, peço-te, onde eles apacentam? E disse aquele homem: foram-se daqui, porque ouviu-os dizer: vamos a Dotã. José, pois, seguiu atrás de seus irmãos, e achou-os em Dotã. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram um ao outro: eis lá vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora, e matemo-lo, e lancemo-lo numa dessas covas, e diremos: uma fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. E ouvindo Rúben, livrou-o das suas mãos e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rúben: não derrameis sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mãos nele. Isto disse para livrá-lo das mãos deles, para torná-lo a seu pai. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram de José sua túnica, de várias cores que traziam, tomaram-no e lançaram-no na cova. Porém a cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se a comer pão, e levantaram os olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mirra, e iam levá-los ao Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: que proveito haverá que matemos a nosso irmão e escondamos seu sangue? Vinde e vendamo-lo a estes ismaelitas, e não seja sobre nós a mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Sabe o que eu acho incrível aqui nessa passagem? Eu vejo os ciúmes que os irmãos de José tinham dele. Tudo porque José, ele tinha algo que o distinguia. Ele era não só um sonhador, mas ele tinha o favor do pai. A Bíblia diz que Jacó fez uma túnica colorida para ele, colocou sobre os ombros dele. Jacó o amava. Muitas vezes pessoas ficam incomodadas com a nossa felicidade. Pessoas ficam incomodadas com aquilo que nos distingue delas. Talvez alguém esteja incomodado por você ser uma pessoa, excelente no seu trabalho. Talvez alguém esteja incomodado na sua família porque você está prosperando. Talvez as pessoas estejam incomodadas com você porque você é uma pessoa para frente. Você é uma pessoa que está conquistando, Você é uma pessoa que está vencendo. Você é uma pessoa que está cheio de testemunhos agora. Sua vida antes estava derrotada, mas Jesus entrou na tua vida e você está tendo experiências com Deus e você está compartilhando essas experiências e em vez de algumas pessoas ficarem felizes com você, elas acabam ficando tristes. A Bíblia diz que José teve sonhos. Antes do pai dar para ele essa instrução, dar para ele essa responsabilidade de ir até os irmãos, de ver se os irmãos estavam trabalhando direitinho. E eu fico pensando o seguinte: os irmãos de José tudo eram mais velhos do que ele. Por qual motivo Jacó iria fazer esse monitoramento nos irmãos de José? Porque provavelmente não eram pessoas de caráter, não eram pessoas de integridade. Então, como Jacó confiava em José, Jacó disse: meu filho, vai lá e vê o que teus irmãos estão aprontando agora. Sabe o que acontece? Muitas vezes
Deus ele vai nos colocar em determinadas situações. E essas situações, elas vão de alguma forma despertar um incômodo na vida dos outros. E foi o que aconteceu com José. José despertou um incômodo com os irmãos dele. E a Bíblia diz que um dos irmãos já tomou José e lançou ele na cova. E José foi vendido por uma caravana, para uma caravana de ismaelitas, uma caravana que vendia homens. E essa caravana já havia saído há muitos meses antes de José chegar ali. Essa caravana já havia partido da sua casa e estava indo a caminho da casa de Potifar. Olha como Deus orquestra as coisas. Deus já sabia tudo que José ia passar. Deus já sabia tudo que José iria enfrentar. Nos sonhos que Deus deu para José, Deus não revelou o processo. Deus só revelou o final do processo. E Deus faz exatamente isso com a gente. Quando Deus tem projetos para a nossa vida, quando Deus ele tem sonhos para a nossa vida, quando Deus nos mostra, sabe, o que Ele tem reservado para nós, geralmente nós não vemos tudo aquilo que vamos passar. Nós só vemos a promessa. Eu tive um sonho há muitos anos atrás e nesse sonho quando eu tive essa, não foi na verdade um sonho, foi uma visão que eu tive. Quando eu tive essa visão, eu estava reunido na sala de casa com outras pessoas, nós estávamos orando. Não havia ainda uma igreja constituída, nada disso. Eu estava ali junto com eles orando. E sabe, naquela época eu tinha 17 anos de idade. De 17 para 18 anos de idade. E eu estava ali naquela sala. Eu estava junto com aquelas pessoas e de repente eu tive uma visão. E a visão que eu tive, eu vi um ginásio de futebol lotado de pessoas. Eu vi alguns balões azuis com letras amarelas e havia uma plataforma muito grande, sabe? Uma plataforma grande que ia de um lado ao outro e eu via muitas cadeiras atrás. E eu estava ali naquela plataforma e eu estava ministrando. Eu estava com o microfone na mão. Quando eu relatei a visão que eu tive, eu vi que algumas pessoas ficaram um pouco incomodadas, mas, sabe, aquela visão, anos mais tarde, se concretizou na minha vida. Só que Deus não me revelou o processo. Ele me revelou a promessa, mas não me revelou o processo. Ele não me revelou tudo o que eu iria passar. Ele não me revelou os desafios. Ele não me revelou, sabe, as lutas que eu iria enfrentar, não. Ele só revelou que um dia eu estaria ministrando a multidões, como de fato. Agora, nesse momento, estou ministrando a multidões. Todos os dias ministro a multidões. E glórias a Deus por isso. O que eu quero dizer com isso? José, ele manteve a promessa aquecida no seu peito. Apesar de tudo aquilo que ele estava vivendo, apesar do seu desafio, apesar das lutas, José mantinha a promessa de Deus dentro de si, a promessa que Deus havia mostrado. Eu creio que essa promessa manteve José nos dias escuros, manteve José nos dias da tempestade. E sabe o que eu aprendo aqui? Eu aprendo algumas coisas. Bem, Deus já tinha tudo planejado, como eu disse. Deus já sabia que aquela caravana iria passar e que aquela caravana iria levar José até a casa de Potifar. Porque o começo da mudança da vida de José não foi quando ele recebeu a túnica do pai. O começo da mudança aconteceu quando ele foi traído pelos irmãos, quando ele foi vendido como um escravo pelos irmãos. E então ele foi levado até a casa de Potifar. Eu quero que você entenda que Deus guia os seus passos. Ele não só está no controle da sua vida, mas Ele também está controlando todas as circunstâncias à sua volta. E isso é maravilhoso. Então, algumas coisas você não entende o porquê que está acontecendo com você. Você não entende o porquê de alguns desafios. Você não entende o porquê de algumas lutas, mas tudo está corroborando para o seu bem.
Ou seja, José passou de filho favorito, usando manto colorido, a escravo de uma terra estrangeira, trabalhando para um egípcio chamado Potifar. Pode parecer, sabe, que não é justo o que aconteceu com José, mas Deus estava preparando todo o caminho para que José chegasse ao governo do Egito. Às vezes tem coisas que a gente passa na vida que a gente não quer passar. Talvez você já tenha pensado assim, puxa, eu não quero passar por isso. Mas Deus está permitindo você passar por algumas coisas, porque Deus já preparou um caminho para você. Deus já preparou algo maior para a sua vida. Deus já preparou algo que você precisa passar por isso. Então, ainda que você diga assim, não, mas eu não quero, eu não quero viver isso, bem, mas o que Deus tem reservado para você é melhor. Ou seja, quando José chegou diante do faraó, depois de ele ter passado na casa de Potifar, ter sido injustiçado, a mulher o acusou, a mulher de Potifar o acusou dele ter querido forçá-la a estar com ela. José foi jogado numa prisão, ficou vários anos na prisão, até chegar ao governo do Egito, até Deus o colocar como governador. Por isso, eu tenho um conselho para você: se desapegue do manto colorido. O que seria o manto colorido? O manto colorido, ele representa uma etapa da sua vida, uma memória, um ciclo que se encerrou. Quando o manto foi tirado de José, o manto foi tirado dele para que lá na frente um novo manto fosse colocado sobre ele. Então, às vezes, Deus tira algumas coisas de nós para colocar outras coisas sobre nós, coisas maiores. Então, José, sabe, perdeu a túnica colorida. Os irmãos dele foi a primeira coisa que arrancaram dele. Mas ele não perdeu o manto de governador que estava preparado para ele lá no futuro. O que Deus tem em seu futuro é tão incrível que você nunca mais reclamará do passado. Deus fará algo inusitado, incomum, que o catapultará a um novo nível. A sua história não termina com o manto colorido que você perdeu. Em nome de Jesus, pega aí essa palavra. A tua história não termina com o manto colorido que você perdeu. Se a porta fechou, aceite. Siga em frente. Nós não queremos aceitar algumas coisas na nossa vida, mas Deus manda dizer para mim e para você: aceite e siga em frente. E isso é o projeto de Deus. Você não vê, ouve, nem imagina para onde Deus está lhe levando. Por isso que, em meio às turbulências da vida, apenas confie. Apenas confie, apenas tenha fé de que Deus está trabalhando. Deus está trabalhando no escape. Deus está trabalhando, sabe, em um outro tempo na tua vida. Deus está trabalhando para algo melhor que está aí à frente. A última vez em que os irmãos de José o viram foi num poço, abatido, sem futuro, mas Deus tem a palavra final. Eles conheciam José do poço, mas então, quando passaram por necessidade, eles conheceram José, que foi governador do Egito. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, você vai se surpreender com aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Talvez algumas pessoas viram você, sabe, em um outro tempo da sua vida, mas elas verão você num tempo ainda muito melhor, em nome de Jesus. Eu fico imaginando, a última vez que os irmãos de José o viram, ele estava lá, abandonado no poço, sendo vendido, sendo levado. Mas agora, eles estão vendo um outro José, eles estão vendo um homem poderoso, eles estão vendo um homem que estava governando, eles estavam vendo um homem que foi levantado por Deus. Bem, nunca limite ou menospreze o que Deus está preparando para a sua vida. Porque Deus está preparando coisas grandes, Deus está preparando coisas maiores. O poço é apenas temporário. Deus está trabalhando nos bastidores da tua vida. Escreva aqui nos comentários: Deus está trabalhando nos bastidores da minha vida. Em nome de Jesus, Deus está trabalhando nos bastidores. Deus está agindo. Há um operar de Deus, há um trabalhar de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu quero agora
declarar o Salmo 91 sobre você. Quero também fazer uma declaração profética em nome de Jesus sobre ti, sobre a tua casa. E se você recebe essa declaração, levante uma das mãos, e se você não pode levantar uma das mãos, simplesmente concorde comigo. Quero declarar em nome de Jesus: o Deus que te tira do poço vai te levar ao governo. O Deus que permitiu que tirasse a tua túnica colorida vai colocar sobre a tua vida uma túnica de governo. Eu quero declarar em nome de Jesus que aquilo que você achava que era uma perda, aquilo que você achava que era uma vergonha, Deus transformará em algo de grande honra, em algo extraordinário que servirá de testemunho para a tua família, para os teus colegas de trabalho, para a tua igreja, para as pessoas próximas de você, no nome de Jesus. O poder de Deus te catapultará para um novo tempo, para um tempo de rompimento, para um tempo de avanço, para um tempo de milagres. No nome de Jesus Cristo, eu libero essa palavra profética sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Você recebe essa palavra e essa instrução? Glória a Deus. Deixa eu mostrar uma coisa aqui para você. Nós estamos, essa semana, na Academia Kingdom Global, nós estamos presenteando com 21 e-books aqueles que fazerem a sua inscrição para a Academia Kingdom Global. E um detalhe, por menos de R$10, certo? Até domingo ao meio-dia, nós queremos que você experimente a Academia Kingdom Global. Você vai ganhar esses 21 e-books para você ler no seu celular, para você ler no seu tablet. São e-books, livros digitais, que vão te abençoar muito. Eu gostaria que você experimentasse a Academia, por isso que a gente está fazendo isso. E você pode ficar um mês na Academia, sabe? E se você não gostar ou achar que não é bom, antes de finalizar os 30 dias, você cancela. Simples assim, ou entre em contato com o nosso pessoal, eles ajudam você a cancelar. Mas eu gostaria que você experimentasse. Eu sei que você vai experimentar, você vai gostar e você vai querer caminhar mais perto da gente. O ano que vem, até dentro da academia, nós vamos ter um dos módulos que vai ser de teologia, dentro da academia. Fora todos os módulos que nós já temos lá, todos os eventos que nós já temos lá, os e-books que nós temos lá, enfim, é muita bênção. Por menos de R$10, experimente. E se não quiser renovar, fica a seu critério, tá bom? Daí você cancela. Se não conseguir pelo meio normal ali, entre em contato com o nosso pessoal, que a gente está aqui para ajudar você, para ser bênção na tua vida. Eu espero que essa academia possa te ajudar. Inclusive eu estou com a mesa de conselhos, hoje eu tive a mesa de conselhos às 9h45 e amanhã vou ter também a mesa de conselhos. O que é a mesa de conselhos? É um tempo que eu tenho ao vivo com todos os meus alunos da academia. Eu tiro dúvidas deles, respondo para eles, dou uma palavra de ânimo, dou uma direção profética, ajudo eles a entender o que Deus está querendo falar com eles. Então, se você quiser ter essa proximidade conosco, tá? O link da academia para você se inscrever está aqui na descrição do vídeo, que é a Academia Kingdom Global. Ou você pode ir direto no meu site www.vinicius17.com.br. E neste sábado nós vamos ter a Vigília do Espírito Santo. Vou transmitir aqui pelo meu canal, tá? A Vigília do Espírito Santo. Nós teremos ela presencial e online. Presencial será em Santa Maria, Rio Grande do Sul. Eu vou estar com meu amigo Samuel Felipe Coelho. Vai ser uma grande bênção. Vai ser um tempo de busca, vai ser um tempo de entrega, vai ser um tempo de fortalecimento espiritual. E se você quiser nos visitar aqui em Santa Maria, eu e a minha esposa somos voluntários na igreja que assumimos aqui, na rua Carlos Ur, número 935, em Santa Maria, coração do Rio Grande do Sul. Certo? Eu e a minha esposa somos voluntários nessa igreja, temos o prazer de servir nessa igreja. Essa igreja foi meu pai que começou, certo? E agora nós estamos à frente dessa igreja. Eu convido você a estar com a gente. Vai ser uma bênção. Domingo tem Santa Ceia, tanto às 9h30 quanto às 20 horas. Eu ministro às 9h30. Mas se você não conseguir vir às 9h30, vem às 20 horas, certo? Eu tenho certeza que vai ser uma grande bênção lhe receber em nome de Jesus. Somos voluntários. Por que eu digo que somos voluntários? Eu e a minha esposa, a gente decidiu já faz alguns anos, não queremos salário da igreja, não queremos recurso da igreja. Ao contrário, queremos ser abençoadores na obra, abençoadores no reino de Deus, certo? Então tudo que a gente faz ali é voluntário. Fazemos por amor, fazemos de coração e tem sido uma grande bênção, certo?
Muito bem. Deixa eu declarar o Salmo 91. Quero pedir que você me ajude a compartilhar agora. Me ajuda a compartilhar, manda aí para o máximo de pessoas que você puder, manda para amigos, para parentes, para pessoas próximas. Compartilhe com 10, com 20, com 100, com 200 pessoas essa oração. Nos ajude, certo? Nos ajude a levar a palavra mais longe. Salmos 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas, e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, poloei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei, com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você, quero te abençoar agora, em nome de Jesus. Coloca aqui nos comentários teu pedido de oração, amém? Coloca a tua necessidade aqui nos comentários. Coloca o teu desafio aqui nos comentários. Nós vamos orar em nome de Jesus. Se você está enfrentando um momento de doença, um momento de desafio financeiro, um momento, de problema dentro de casa, coloca aqui nos comentários, nós vamos orar por você em nome de Jesus. A Bíblia diz que muito pode a oração de um justo em seus efeitos. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, toca com teu poder na vida dessa pessoa, toca com o teu poder na sua casa, toca com o teu poder na sua família. Oramos, ó Deus, para que todo tipo de bloqueio espiritual seja quebrado, todo tipo, Senhor, de influência do mal contra essa casa, contra essa família, não prospere. No nome de Jesus Cristo, eu peço, Senhor, a tua bênção sobre a vida dessa pessoa. Eu peço a tua bênção sobre essa casa, eu peço a tua bênção sobre essa família. No nome de Jesus Cristo, eu oro, Senhor, para que a tua paz toque nessa vida, a tua paz toque nessa família. No nome de Jesus Cristo, eu oro para que o Senhor intervenha na vida dessa pessoa, o Senhor traga cura, o Senhor traga libertação, o Senhor traga mudança, o Senhor mude a história dessa vida. Eu oro também por todo aquele que está doente, Pai, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado. E eu apresento todos os pedidos de oração a Ti, Pai. Eu peço uma intervenção do céu. Eu peço um milagre. Eu peço, Senhor, coloca a Tua mão agora sobre a vida dessa pessoa e opera maravilhas, Pai. Opera maravilhas, transforma essa realidade, muda o que essa pessoa está passando, o que a sua família está passando. Dá vitória a ele, Pai. Dá vitória a ela. Senhor, quebra agora as correntes espirituais, aquilo que amarra, aquilo que prende, aquilo que impede que essa pessoa seja livre agora. No poderoso nome de Jesus Cristo, dá vitória a essa pessoa, dá vitória à sua casa, dá vitória à sua família, que toda ação contrária, que toda ação do inimigo seja quebrada agora, no poderoso nome de Jesus Cristo. Toque-os com o teu poder, Espírito Santo, toque-os com a tua graça, toque-os com o teu favor, Espírito Santo, no nome de Jesus Cristo. Que todo laço de Satanás seja cortado, que todo tipo de obra maligna invocada contra essa família seja quebrada. Eu oro, Pai, para que um refrigério espiritual entre nos lares agora, um refrigério do Espírito, que a paz de Deus enche essa casa, a alegria do Senhor enche essa casa. No nome de Jesus, nós profetizamos, Pai, uma virada nesse ambiente. Uma virada em nome de Jesus. Tudo aquilo que era dor, que se transforma em alegria. Tudo aquilo que era mal, que se transforma em algo de Deus. Em nome de Jesus, nós declaramos vitória. Em nome de Jesus. E declaramos: Jesus é o Senhor dessa casa. Jesus é o Senhor dessa casa. Invocamos a presença do Senhor e pedimos intervenção. Amém e amém. Deus te abençoe. Deus abençoe tua casa.
Deus abençoe a tua família. Compartilhe essa oração agora e que Deus te abençoe. Até mais.